Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber em sua casa. Hoje nós estamos na última lição da nossa série Tempo de Avançar. O estudo de hoje é o estudo de número 8, Avançando na Realização. O nosso texto está lá em Colossenses 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai que os capacitou para participarem da herança que pertence a seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Bom, a gente não vive por causa de dinheiro, por causa de fama, a gente procura realização. A gente busca realização e cresce cada vez mais o índice de pessoas que vivem frustradas, que buscam respostas através dos psicólogos, psicanalistas, através dos conselheiros, tentando uma maneira de aliviar a vida de frustração e ansiedade. E a falta de um sentimento de realização, ela acomete pessoas de todas as camadas da sociedade. Os motivos dessa síndrome, dessa crise existencial, tem por base a não realização. Isso também acontece na vida espiritual. Pessoas se frustram quando elas não conseguem encontrar o caminho que as levam a realizar o plano de Deus nas suas vidas, o propósito de Deus nas suas vidas. Isso cria uma frustração em sua vida, em seu coração, que os abate e que os desanima na caminhada da fé. O pano de fundo que mostra essa igreja foi provavelmente que ela foi fundada por Epáfras, na cidade de Colossos, que fica ali cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. Era uma igreja constituída basicamente de cristãos gentios. Filemon provavelmente era membro dessa igreja. Epáfras, ele foi até Roma contar a Paulo que heresias estavam sendo infiltradas na igreja e as pessoas estavam buscando resposta para seus dilemas lá nessas heresias. E esses falsos ensinos, eles tiravam Cristo do trono, tiravam Cristo do centro, de ser o cabeça da igreja. Por essa razão, Paulo ele faz essa oração, suplicando que a Deus a plena realização dos crentes na vida espiritual, para que eles pudessem se livrar de buscar resposta nesses lugares que eram reprovados por Deus. Então, como é que podemos encontrar realização na vida espiritual? Existem algumas formas, queremos aqui através desse estudo responder algumas. A primeira forma é conhecendo a vontade do Senhor. O crescimento espiritual ele depende de um conhecimento pleno da vontade do Senhor. Você jamais vai permanecer apaixonado, amando alguém que você não conhece. O amor pressupõe conhecimento. Você não ama o que você não conhece. Então, é importantíssimo que você deixe Deus guiar você em todas as coisas. E aí você viverá um nível de realização pessoal extraordinário. A Bíblia diz que não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Né? E essa orientação está em vários lugares da Bíblia. Nós cristãos, né, nós nos realizamos em conhecer a vontade de Deus. A bem da verdade, nós queremos fazer a vontade de Deus. E qual é a vantagem, na verdade, de viver tendo esse conhecimento da vontade de Deus? São várias. Entre elas, né, nós podemos colocar algumas aqui. A primeira delas é que nós tomaremos muitas decisões buscando a direção. Nós não vamos tomar decisões erradas quando nós buscamos a vontade de Deus. Quando nós não sabemos a vontade do Senhor, gente, nós tomamos decisões
porque vão nos custar muito. E custa caro não fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus pode ser difícil, mas não fazer custa muito caro para o cristão. Segundo, nós ficaremos com um tremendo vazio, pois todos nós somos feitos segundo a vontade de Deus, e há um buraco no coração do homem que dinheiro, que fama, que sexo, que nada que esse mundo pode oferecer é capaz de preencher. Esse espaço tem o tamanho de Deus, e só Deus pode preencher. Então nós só nos realizaremos quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E terceiro, brotará um incômodo espiritual. Sempre que nós não fazemos a vontade do Senhor, algo quebra dentro de nós. Ficamos perturbados, ficamos incomodados, ficamos deslocados. Então é preciso submeter toda a nossa vida ao controle do nosso Deus. A segunda forma de encontrarmos realização é vivendo de modo digno do Senhor. Esse andar digno, a que Paulo se refere aqui no verso 10, fala de um comportamento à altura do nome que nós professamos. É como se Deus estivesse do lado de um prato da balança e a nossa vida do outro lado. E a nossa vida tem que equilibrar a vida de Deus. Então, se nós de fato somos de Deus, nós temos que honrar esse nome. Se somos cristãos, nós devemos viver à altura de um cristão. Nós temos que viver como cristão. E isso vai implicar em 3 compromissos que nós precisamos assumir. Primeiro, é vivendo para o seu inteiro agrado. Agradar a Deus e não a nós e não aos outros. Agradar a Deus é o principal objetivo da vida de um cristão. Ele encontra satisfação nisso, realização nisso. Outro compromisso é frutificar, frutificando em toda boa obra. Uma vida que não dá fruto, que é uma clara demonstração de que ela não conhece Deus. Ela pode ter até ouvido falar de Deus, mas ela não conhece Deus. Terceiro compromisso é crescer no pleno conhecimento de Deus. Né? Não é crescer, não é conhecer informação sobre Deus, não é saber algumas coisas de Deus, mas é conhecer a Deus, e isso envolve intimidade, isso envolve relacionamento. A terceira forma de encontrarmos realização é experimentando o poder do Senhor. Sabe, o avanço na vida espiritual tem a ver com a total dependência da vontade de Deus. Para que nós possamos avançar na vida espiritual, a orientação está no verso 11, ser fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória. E essa é a condição de um viver vitorioso, pois sem o poder de Deus, sem a força do Senhor, nós não ficamos de pé. Nós vamos sucumbir diante das tentações. Sem o poder de Deus, nós não suportamos as pressões desse mundo. É o poder de Deus que nos mantém de pé. Paulo ele faz uma oração semelhante em Efésios, no capítulo 1, versos 18 e 19, e isso está repetido em várias dos escritos de Paulo. Esse poder de Deus é para que possamos ficar firmes contra a investida do inimigo. Nós temos um grande poder, minha gente, à nossa disposição. Por isso nós precisamos depender dessa força. Não dá para vencer na vida espiritual dependendo dos nossos próprios recursos, da nossa própria força. Há um divino suprimento de poder proporcional em nossas vidas a todas as nossas necessidades. Paulo diz isso: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Até mesmo Jesus orou, jejuou para enfrentar o inimigo no deserto. A quarta forma é sendo agradecido. É assim que nós encontramos realização. A realização na vida espiritual depende de enxergarmos tudo o que Deus está fazendo e ser agradecido.
quando as coisas negativas elas acontecem, ao invés de nos irarmos contra Deus, nós deveríamos ser gratos. E há várias passagens na Bíblia que diz acerca disso. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças. Efésios 5,20 diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Romanos 8,28 diz, todas as coisas cooperam para o bem. E aí vai, né? Tantos versos na Bíblia. Só poderá haver avanço na vida espiritual quando houver satisfação e aceitação, não só do plano, mas do método de Deus. E isso é visto na nossa vida de gratidão. A nossa oração a Deus é essa: Senhor, ensina-me a ver o teu propósito nesse problema que eu estou vivendo nesse momento. E aprenda a cultivar a gratidão e você colherá uma vida espiritual farta, abençoada e vitoriosa. Encerramos aqui a nossa série Tempo de Avançar. Tem coisa esperando por nós aí pela frente, uma nova série que vai abençoar muito a sua vida e a sua família. Reúna com seu grupo, discuta o assunto, orem juntos e Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus amigos, seus irmãos em Cristo e a sua família em Cristo Jesus. E até a próxima, se Deus nos permitir.